Tinha uma música antiga de uma banda, um grupo secular que os cantores cantavam assim: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E a música rolava. Eu lembro disso da minha juventude. A fome do cristão, a sede do cristão, ela deve ser por almas, por vidas, deve ser por tudo que se diz a respeito da palavra do Senhor. Constantemente eu faço visitações em comunidades e capturo ali um número de crianças, adolescentes, adultos que estejam querendo ouvir a palavra do Senhor. Me preparo, né, na palavra, para dar uma palavra. Isso acontece pelo menos uma vez no mês. É bem distante o local que eu vou da minha atual cidade. Eu moro em Curitiba, no Paraná, mas eu vou umas 3 horas de ônibus para essa comunidade e vou ali compartilhar o amor de Jesus. Normalmente, criança, como tem aquele apelo muito grande com recurso visual, eu pego na internet algumas coisas e levo a história, né, para eles ali e vou falando, né. Eu estou agora estudando sobre os milagres de Jesus. Um deles, né, fala sobre o cego de nascença. Então, eu peguei até esse visual aqui que é bem interessante. Então, enquanto eu conto a história para as crianças, eu vou narrando, né? E tem uma parte que Jesus, ele quando encontra esse cego de nascença, que também além dele ser cego, de ter já essa deficiência, uma vida difícil, ele também é uma pessoa que vive longe da família. A Bíblia narra isso, né? Que ele fica longe dos pais, do pai e da mãe. E Jesus faz ali um momento de uma laminha, né? Ele cospe ali no chão e pega uma terra, um barro, faz um lodozinho, uma laminha, e pede que o cego passe ali nos olhinhos, e o cego, orientado por Jesus a ir às águas de Siloé para lavar os olhos. Enquanto eu narro, né, eu vou falando para as crianças ali a respeito da laminha, né, e depois, por conta da obediência desse cego de nascença, quando ele não questiona, né, ele vai lá nas águas de Siloé, ele vê imediatamente, ele começa a enxergar pela primeira vez. E a abordagem para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, é muito linda, porque a gente vê um cego que ele não tinha visto ainda Jesus, óbvio, né? Ele era cego, mas ele não tinha contato, foi o primeiro contato que ele teve. E ele obedeceu, e por ele ter obedecido, ele teve esse milagre que mudou toda a vida dele, né? Porque a Bíblia diz que os homens da lei daquela época, né, nas sinagogas, foram questionaram aos pais, questionaram a ele também, e ele foi bem firme. Ele disse que não sabia quem era Jesus, mas ele sabia que ele era cego e que agora ele via, né? Então ele foi firme ali no que aconteceu na vida dele, ele não se esquivou como os pais. E a Bíblia conta que quando Jesus encontrou com ele novamente, foi falar com ele imediatamente ele adorou ao Senhor e o Senhor o salvou. Ou seja, ele teve duas curas, né? A cura da sua visão e a cura da sua vida, da sua alma, porque agora ele estava preparado para ter uma vida eterna com Jesus. E é maravilhoso esse tipo de abordagem para as pessoas que não conhecem ao Senhor, né? As crianças que precisam desse visual aqui interessante, porque elas começam a ter um entendimento muito melhor do quem foi Jesus. E eu conto nessa época que ele fazia muitos milagres, ainda faz nos dias de hoje, né?
e é maravilhoso. E nós precisamos estar atentos, principalmente ao chamado dentro do infantil, dentro da adolescência, porque estamos sim numa guerra visível e uma guerra invisível, onde as escolas com as ideologias estão falando coisas totalmente diferentes sobre a palavra do Senhor, ensinando muitas coisas que vão contra os princípios da Bíblia, e é uma geração que nós vamos ter bastante problema, né? Já tem a internet, que tem sim coisas boas, mas também ensina muita coisa que não é legal, que não é bacana. Mas nós, como professores, como adultos, como cristãos principalmente, nós temos que entrar nessa batalha, né? E tentar resgatar ali as pessoas e falar da palavra do Senhor com intrepidez, com coragem, com vontade, com renovo, para que essas pessoas venham ser resgatadas, venham ter novas chances, né? Uma vida com Jesus, uma vida sem pecado, ou não sem pecado, né? Porque nós somos pecadores, mas uma vida diante do Senhor, de arrependimento. Nós precisamos ensinar isso desde pequenininhos ali para as crianças ali, falar sobre o arrependimento, sobre ter uma vida com Cristo, e que isso sim faz toda a diferença para a sociedade, mas muito mais para a eternidade. E nós não podemos ficar calados, nós não podemos nos esconder. É muito fácil para a gente colocar as objeções, as desculpas de várias maneiras, porque é mais simples, né? Ah, eu não posso hoje porque o tempo está assim, eu não posso hoje porque eu não tenho recurso, eu não posso hoje. É muito não posso, não quero, não vou, e sempre tem uma objeção. Esse é o caminho mais fácil. Mas quando a gente começa a quebrar essas objeções, colocar o joelho no chão e orar e pedir ao Senhor, como está na palavra ali em Isaías, eu não lembro bem o versículo, nem o capítulo, então você pode colocar aí no seu comentário se você lembrar de cabeça, que eu não lembro, mas a hora que o profeta fala, envia-me a mim, eis-me aqui, né? Ele se coloca à disposição do Senhor, e eu acredito que naquela época também havia muitos desafios, ele também podia dar muitas desculpas, a gente é muito especialista nisso, né? Mas quando a gente vai quebrando isso, e você tem um problema e você deixa um pouquinho ali de lado e fala, Senhor, me usa, eu estou aqui, eu quero ser um vaso usado pelo Senhor. O Senhor, Jesus, ele é o primeiro, ele é o mais interessado nisso, ele quer nos usar, ele quer nos usar. Seja próximo da nossa casa, com a nossa vizinhança, ou seja em locais mais distantes também, porque há muita vida sedenta, há muita necessidade da gente falar da palavra do Senhor, porque perto está o Senhor, perto está o Senhor. A gente precisa, para ontem, sabe? Porque o ID, ele já foi anunciado há muito tempo. E a gente precisa avançar com a ousadia que a palavra nos dá. Isso aqui é um presente, isso aqui é um tesouro que nós temos em mãos e que a gente usa muito pouco, somos muito levado pela própria internet em ficar horas ali, rolando ali o feed ali, passamos horas ali, nem um pouquinho, não dá para comparar em nada, nem um pouco com a nossa vida em oração, em louvor, em leitura da palavra. Isso fica bem pequeno. E aí, ainda assim, as nossas desculpas, elas sobressaem ao nosso chamado. E isso nós temos que romper, nós temos que romper. Isso tem que vir de nós. A responsabilidade da palavra é do cristão. O mundo, ele só vai criar cada vez mais realmente desafio.
o inimigo de nossas vidas, ele vai colocar embaraços, ele vai colocar impedimento, ele vai colocar coisas na nossa cabeça para que a gente não avance. Mas quando a gente se coloca à disposição e fala, Senhor, cria em mim, como diz o salmista, um coração puro e me renova, me mostra, me leva para onde o Senhor quer. O Senhor, ele tem prazer nisso e ele faz. Bom, eu nem me apresentei ainda, né? Eu sou tia de Ministério Infantil da igreja onde eu congrego, aqui em Curitiba, e eu sou missionária. Eu sou Rosana, sou conhecida como Tia Rô. Eu tenho paixão por levar a palavra para as crianças, não só dentro da igreja onde eu congrego, mas principalmente aquelas que estão fora, onde eu costumo dizer que eu estou pescando fora do aquário, e vou sozinha nessa caminhada mesmo, né? Pelo menos uma vez no mês eu vou para uma comunidade que fica de ônibus, eu faço 2 horas e alguma coisa, quase 3 horas às vezes, para ir, mais 3 horas para voltar, mas eu vou para essa comunidade onde a líder comunitária, ela me dá uma abertura para reunir lá o pessoal lá para contar as histórias de Jesus, e depois eu faço lá uma distribuição de uns docinhos, e quando tem doações também eu levo lá carinhosamente, e depois ali da palavra eu vou conversando ali com algumas pessoas para estar falando ali, né, escutando também ali sobre as suas dores, as suas mágoas, e orando também, e tem sido uma bênção. Que é desafiador? É bastante desafiador, mas eu estou juntinho lá. Então, eu peço que você ore por mim, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, porque esse canal ele não é um canal é, tão, tão desejável, né? Porque as pessoas não se importam muito com esse assunto, mas tem os filhos do Senhor que se importam, então, se você gostar da ideia, pode deixar um, mas também não tem problema nenhum se não deixar. Eu estou muito mais preocupada com esse assunto aqui que nós abordamos sobre o ID, né? O propagar a palavra do Senhor aos povos que ainda estão sedentos. Muito obrigado e Deus te abençoe, te dê uma semana de bênçãos incontáveis na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus.